Pensa sobre dívida 24 horas por dia. A cada dívida nova que tu faz, te afasta da vida boa, porque tu cria mais escassez, mais preocupação, mais ansiedade. Acredita fielmente que não tem como ter uma vida sem dívida, percebe que a dívida tá incomodando, só que também não sabe o caminho a seguir. Portanto, você potencializa a má decisão. Se torna mais imediatista, tem um foco maior no presente, no curto prazo, foca só nas urgências e não nas prioridades e começa a tomar decisões muito ruins. Né? Não adianta tu olhar só para a dívida. Quais foram as variáveis que fizeram com que você estivesse na exata condição em que você está? E isso diz mais sobre comportamento do que número, porque ninguém vai resolver a sua vida se você não estiver efetivamente disposto a resolver. Se você está numa condição financeira complicada, com dívida, com inadimplência, não queira fazer uma... Embora boa parte das pessoas tenham, a maioria delas não percebe o quão prejudicial é. Do que eu estou falando? De dívidas, né? Eu já fiz vários episódios aqui sobre dívidas, mas sempre eu estou buscando novos artigos e pesquisando e entendendo como que tá as discussões, né? E uma das coisas que me chama muita atenção dentro da área de finanças comportamentais e que eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito, são estratégias de intervenção. Então, sempre que eu encontro artigos que discutam estratégias de intervenção de uma forma séria e de uma forma com rigor metodológico que eu julgo que nos é cabível, né, ler, interpretar e usufruir, eu trago para cá. E esse foi o caso desse episódio. Eu estava procurando justamente sobre dívidas e há 2 artigos que discutem como solucionar dívidas, né? Então, o que fazer com as dívidas, como resolver essas dívidas. Mas não no sentido de resolver a grosso modo, né? Ah, eu tenho que calcular, eu tenho que pagar o juro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Que isso muitas vezes a gente vê vários cálculos por aí e percebe que não adianta. Por quê? Porque, como eu sempre menciono, é muito mais do que números, né? É mais do que finanças. Então, o objetivo do episódio de hoje é discutir o que os artigos têm nos evidenciado a respeito de intervenções que funcionam para que a gente possa ir minimizando as nossas dívidas. E para isso eu vou trazer 2 artigos científicos que discutem exatamente essas ações interventivas, né? Então, estratégias que possam ter sido estudadas, validadas, qual o caminho a seguir, enfim. Esse será o nosso episódio número 141 do podcast Mais Que Finanças. O episódio focado em, né, o dia que tu tiver dívida, tu precisa escutar isso aqui, porque sem dúvida nenhuma vai te dar um direcionamento. O episódio número 141, como eu já mencionei, do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nosso podcast aqui tem exatamente esse objetivo, né? Tratar e discutir dos temas de finanças comportamentais, só que de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas, sempre com base em ciência. Bom, antes de começar, só um adendo, né? Algumas pessoas falaram sobre as introduções longas e aí eu sempre leio os comentários de vocês e tento ir fazendo as adequações quando eu julgo que são necessárias. Então, tô tentando ser menos prolixa, né, nas introduções. Agora deu 2 minutos e a introdução tá feita. Mas essa apresentação, né, o número do episódio e quem eu sou, né? Meu nome é Jéssica Câmara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terças e sextas temos um episódio novo aqui. Eu sempre faço porque sempre tem gente nova chegando e pode ser que esse seja o primeiro vídeo dessa pessoa nova, sabe? E essa pessoa nova não me conhece, essa pessoa nova não sabe quem eu sou e não sabe para que isso aqui funciona. Então eu sei que para quem acompanha há muito tempo pode parecer e ficar meio repetitivo, mas é importante para que a gente consiga que quem esteja chegando não fique, meu Deus, o que é isso? Do que fala? Tanto é que às vezes as pessoas dizem, meu Deus, mas isso é psicologia ou é finanças? Então, se eu não deixar claro que o tema aqui é finanças comportamentais e que justamente vai unir, né, tudo que concerne as finanças comportamentais, que é neurociência, psicologia, finanças e economia, a pessoa pode se sentir perdida. Então, peço desculpas para quem me acompanha sempre, que já tá cheio de saco desse meu jargãozinho, o episódio tal, no podcast que a gente fala mais do que números. Meu nome é Jéssica, doutora em Finanças Comportamentais, mas é necessário para que quem esteja chegando também não fique perdido. Enfim, sem mais delongas, deu 4 minutos minha introdução. Vamos começar. Quando nós estamos com dívida, né, a dívida ela sempre surge num primeiro momento como uma grande solução. Então,
Eu vou querer fazer uma dívida para que eu consiga enfrentar um problema que eu tenho, seja ele qual for, ou seja um desejo, né, atender um desejo, porque a dívida ela pode vir como uma solução para um problema, ou ela pode vir como um o atendimento de um desejo, né, normalmente a antecipação de um desejo que eu não posso ainda pagar, por isso que eu estou me endividando. Seja para trocar um carro, seja para comprar um apartamento, mas Jéssica, vale a pena mais fazer o financiamento, enfim, eu não estou entrando no mérito, se vale ou não a pena, eu estou entrando no mérito de fazer ou não a dívida, entendeu? Então sempre ela vai surgir de um contexto que ou tu tá antecipando um prazer que tu ainda não poderia pagar à vista, tu não tem o capital, então tu tá pegando aquele capital antecipadamente, ou tu realmente teve, sei lá, uma doença que é muito menos normal. Por que que eu sei que é muito menos normal? Porque nós temos todos as estatísticas, né, dos motivos pelos quais as pessoas se endividam. E o principal motivo que as pessoas se endividam é justamente consumo para além de enfrentar desafios da vida, seja doença, seja alguma coisa que realmente exija. Então, o maior motivo de dívida é justamente o consumo, é a antecipação de prazeres. Muito além, inclusive, do que moradia, por exemplo, né, que seria algo que incorreria ali uma dívida, mas a dívida de consumo ela ultrapassa as dívidas de moradia, o que indica tanto é que na pesquisa do PEC, né, que sai todos os meses, o cartão de crédito é o maior, entre aspas, vilão, e ninguém compra uma casa com cartão de crédito. Por que que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente pensa no motivo pelo qual nós começamos a ter dívida, isso já é um primeiro passo para compreender que a dívida por si só, ela vai construindo uma percepção cultural de que sem ela nada se conquista na vida, né? E aí vai se acumulando dívidas, uma dívida em cima da outra, uma dívida em cima da outra. E quando a pessoa se dá conta, ela olha e diz assim: meu Deus, eu já não tenho mais como sair daqui. Então aquilo começa a ocupar muito foco atencional dessa pessoa. Ela pensa sobre dívida 24 horas por dia, porque ela não sabe se ela vai conseguir sair, ela não sabe se ela vai dar conta, ela não sabe se ela vai ter uma vida diferente dessa. Ela acredita fielmente que não tem como ter uma vida sem dívida, mas ela percebe que a dívida está incomodando, só que também ela não sabe o caminho a seguir. Então tem todo um nível de conflito, sabe? Porque também não existe uma compreensão do tipo assim, eu não deveria ter feito. Porque a crença é, sem isso eu não teria nada que eu tenho. Então a pessoa, ela se incomoda com a dívida, mas ao mesmo tempo existe o conflito dela pensar que a dívida é a solução. Isso é uma crença, né? Que vai constituir uma crença intermediária, uma atitude que vai direcionar o comportamento. E aí que entra um primeiro estudo que eu quero discutir, um estudo interessantíssimo que pesquisou 40 mil participantes, então é muita coisa, que ele, justamente com esse tipo de público, né, com dívidas e com todo esse conflito, ele começou a estudar o que poderia ajudar essas pessoas a saírem dessa dívida, né? E eu não sei se você acompanhou o workshop de escassez que eu fiz, mas ele já saiu do ar, né? Hoje ele já é disponível apenas para os alunos da formação. Mas se você acompanhou ou você é aluno e ainda tem acesso ao workshop de escassez, você vai perceber que é justamente nesses pontos em que existe um acúmulo de dívida e que o foco atencional está todo direcionado para a dívida, que a tua capacidade de tomada de decisão assertiva ela fica ainda mais prejudicada. Então, é exatamente no momento em que você precisaria dispor de capacidade de raciocínio para fazer boas escolhas, essa capacidade de raciocínio ela está completamente comprometida. Portanto, você potencializa a má decisão. Se torna mais imediatista, tem um foco maior no presente, no curto prazo, foca só nas urgências e não nas prioridades e começa a tomar decisões muito ruins, né? E aí, percebendo que qual é a condição aqui, né? Qual é o contexto aqui? É uma pessoa que ela tem muitas dívidas, o foco atencional dela está direcionado para a dívida, ela tem muita preocupação em relação a isso, ou seja, a largura de banda está reduzida, e ela está com dificuldade de tomar e fazer boas escolhas.
o que fazer para ajudar essa pessoa a pagar essas dívidas, a diminuir a inadimplência e a viver melhor. E aí, partindo dessa pergunta, né, de pesquisa, esse estudo que foi publicado em 2024 numa revista internacional muito renomada, né, então, como sempre, tá aqui na descrição a referência. Essa pesquisa, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. Normalmente as pesquisas, infelizmente, a gente tem menos pesquisas de larga escala aqui no Brasil, né, tipo 40.000 pessoas. E ela queria testar exatamente isso, assim, bom, ela pegou esse grupo de pessoas que já tinham um cadastro dentro de uma empresa que era de crédito. Então, esses cadastros eram uma empresa de crédito pessoal e de automóveis. Então, por exemplo, o crédito pessoal é um crédito que eu vou lá e pego um dinheiro sem explicar muito para que eu vou usar aquele dinheiro, sabe? E aí, crédito pessoal, na maior parte das vezes, está efetivamente ligado com o consumo. E crédito para automóveis. Então, esses 40.000 pessoas eram clientes dessa agência. E aí, o grupo de pesquisadores, os professores coordenadores dessa linha de pesquisa, eles fizeram uma parceria com essa instituição financeira, justamente para que eles tivessem toda essa acesso, né, a essas informações dessas pessoas e pudessem fazer as intervenções que eles queriam testar. Então, no final das contas, eram 40.983 participantes dessa cooperativa e eles queriam testar 3 frentes de intervenções, né? Eles queriam testar intervenções de lembretes, de educação e aconselhamento e incentivo à poupança. E dentro disso, eles subdividiram em 3 grupos: a prevenção da inadimplência, ou seja, existe uma dívida, mas eu quero que você siga pagando essa dívida de forma constante. Então, o que é tu ser uma pessoa endividada, mas tu não ser inadimplente? Significa que tu tem uma conta para pagar por mês. Foi lá, pegou empréstimo no banco, tu tem aquele compromisso para pagar por mês e tu tá conseguindo cumprir com aquele pagamento. Isso é uma pessoa que tem dívida, mas não está inadimplente. Então, o primeiro grupo que eles testaram foi exatamente esse grupo, né? Pessoas que tinham dívidas, mas que não estavam inadimplentes. E aí eles testaram intervenções para minimizar essa alteração, né, dos grupos em que eu sairia de endividado e pioraria a minha situação, direcionando para uma inadimplência. Então, eles queriam testar o que funcionava para fazer com que a pessoa não saísse do endividamento e fosse para a inadimplência. Por que essa preocupação é válida? Porque dívida já é uma coisa ruim. Por que dívida é uma coisa ruim? Porque ela consome o teu poder de compra, né? Quando tu paga juros para o banco, eu vou dar um exemplo de carro porque é uma coisa bem fácil e está dentro desse estudo. Pensa num carro que custa, sei lá, 50.000 reais, porque hoje em dia no Brasil é assim, né? Um carro popular custa 50 mil. Esses dias eu perguntei, não sei que carro que é, um carro normal, assim, né? E aí o Guilherme disse assim, tu acredita que esse carro completo tá saindo 80.000 reais? Eu digo, não, não é possível. Ele, pois é, tá saindo 80.000 reais. Então assim, é uma coisa que eu acho surreal tu pagar 80.000 reais num carro que é um carro popular, ou seja, não existe mais carro popular no Brasil, né? Todo carro custa muito caro. Então, não faz sentido na minha cabeça. Mas enfim, né? Ai, ai. É que eu fico indignada mesmo, tipo assim, pagar 80.000 reais num carro financiado, não, pra mim não dá. Ainda mais sendo um carro muito simples, né? Que não vale aquele preço. Isso é um paralelo à parte, minhas indignações internas. Mas o que acontece é que esse carro já custa 80.000 dentro da concessionária e a pessoa não tem 80.000 para comprar esse carro. Mas vamos voltar com o meu exemplo inicial, que era de 50.000, né? Porque 80 eu acho, assim, realmente um exagero. Mas tem. E aí 50.000 no carro, né? Quando ele pega aquele carro por 50.000, 50.000 é o preço dele na loja. Se tu chegasse com 50.000, desse 50.000, me dá o carro pra cá. Só que a pessoa não tem 50.000 na mão. Então, o que ela faz? Ela financia aquele carro. E a taxa de juros, a depender do perfil de risco do cliente, o que significa o perfil de risco do cliente? A depender do teu score de crédito, se tu já é uma pessoa que tem outras dívidas, se tu já é uma pessoa que tem outros históricos,
a tua taxa de juros vai ser superior. Se tu é uma pessoa com nome limpinho, bonitinho, não tem muitas dívidas e tal, teu score de crédito é menor, pode ser que tu consiga uma taxa de juros menores, né? Mas então o que acontece é que, a depender da circunstância, a taxa de juros vai mudar. Mas vamos colocar aí uma taxa de juros de... Deixa eu pegar aqui até a HP pra gente fazer esse cálculo. A HP dentro do celular, né? Pra quem não conhece, a HP existe um aplicativo da HP. E aí a gente consegue calcular. Agora, não vou achar, eu vou achar. E... já achei. Quem não sabe o que é HP, HP é a calculadora matemática, digamos assim, que a gente utiliza para fazer esses cálculos de juros, de planejamento financeiro, essas coisas todas, sabe? Então ela é uma calculadora financeira que é bem diferente de uma calculadora normal. Não sei se dá pra ver. E aí a gente consegue calcular tudo bem bonitinho. Eu tenho essa aqui no celular, mas eu também tenho a HP normal, que eu não sei onde é que tá, inclusive. Que eu tenho desde a faculdade, né? Então, olha só, vamos colocar um carro de 50 mil reais, valor presente. Aí eu vou colocar uma taxa de juros de 0,5 ao mês, tá? E eu vou colocar 36 parcelas, que é mais ou menos o que acontece, e aí eu vou dar o valor futuro. Caramba, o valor futuro deu 172 mil, com 513,31. Exatamente, um carro com 36 parcelas, com uma taxa de juro de 3,5 ao mês, que custava 50 mil, vai custar 172.513. Então, esse é o ponto, entendeu? Tu está comprando um bem que custa 50 mil. Só que na realidade tu tá pagando 172. Ou seja, tu tá tirando do teu bolso 122 mil. E pagando de juros. Mas Jéssica, isso não existe. Existe. Muito mais do que tu pensa. Ah, mas tem empréstimo, financiamento de carro que a gente consegue a 1,9, por aí. Tá bom. Então vamos supor esse caso que tá 1,9. Vamos supor esse caso de 1,9. Deixa eu zerar aqui a calculadora. 50 mil, valor presente, 1,9 e 36N, valor futuro, 98 mil. De qualquer forma, são 48 mil a mais. Então, mesmo que tu consiga uma taxa de juros menor, o que é esses 1,9 é quase impossível. O 3,5 não é, tipo, algo completamente fora. Eu já vi vários casos com uma taxa de juros de 3,5. Mas se for uma taxa muito baixa, que é 1,9, que é muito difícil a gente conseguir uma taxa de 1,9, o valor do carro de 50 vai sair 98, ou seja, são 48 mil a mais. Ou seja, são 2 carros. Então, se são 36 parcelas, que vão ter 3 anos, se você guardasse durante 1 ano e meio o dinheiro, você teria o carro à vista. E o próximo mês você teria o próximo 1 ano e meio você teria aquele dinheiro no seu bolso. Ou seja, é só não ser imediatista a ponto de querer o carro hoje, esperar 1 ano e meio, tu botaria o carro na garagem à vista e te sobraria quase 50 mil reais no teu bolso. Isso sendo extremamente otimista, pensando numa taxa de juros de 1,9, que não é tão comum tu conseguir uma taxa de 1,9. Como eu mostrei, se der 3,5, a gente vai para 172. Por que eu tô dando exemplos tão reais, assim, no sentido de pegar o cálculo e fazer o cálculo? Porque ninguém faz isso. As pessoas, elas fazem dívida sem ter a dimensão do quanto isso efetivamente está comprometendo da tua vida, da tua qualidade de vida. Tu está colocando 50 mil, nesse caso, quase, né? 48, na mão do banco, que poderia ser para você. Então, eu já me alonguei nessa parte, né?
Mas eu acho que eu nunca tinha feito cálculos ao vivo, assim, no sentido de fazer esse tipo de cálculo aqui no podcast. Pituca também tá, ó, incomodada. Tá querendo sair. Eu nunca tinha feito esses cálculos, assim, ao vivo aqui no podcast, mas eu acho que é importante fazer esse tipo de cálculo para realmente gerar um nível de consciência maior. Só que esse nível de consciência não é suficiente. Por isso que é muito importante, né, pesquisas que efetivamente vão testar intervenções. E aí, nesses testes de intervenção, esse estudo com mais de 40.000 pessoas, ele testou esses grupos de uma forma diferente, né? Então, voltando, fazendo uma retrospectiva que eu parei para fazer os cálculos. Mas espero que esses cálculos tenham ter trazido um bom entendimento. A prevenção da inadimplência, então, é justamente assim, tá, eu já tenho a dívida, então, diante da dívida, o que eu vou fazer, né, para que eu consiga não ficar efetivamente devendo, o que ampliaria o problema, porque eu já tenho uma dívida, eu já vou pagar aquela taxa de juros. Se eu ficar inadimplente, o problema fica ainda maior, porque daí eu tô deixando de pagar aquele juro, e aí o juro tá se acumulando sobre o juro, e aí vira aquela bola de neve que a pessoa acorda e diz assim, não tem literalmente como sair daqui. A Pituzinha tá insustentável. Deu, Pitu? Querendo participar. Acho que alguém tocou na campainha, por isso que ela tá incomodando. Pituca. Ao vivo e a cores. Não é sempre que a Pituca incomoda, mas às vezes ela incomoda, né? Pituca, para quem não sabe, é minha cachorra. Quais foram os testes que eles fizeram para esse grupo de prevenção de inadimplência? Eles mandaram um lembrete no e-mail, tá? Então, ó, tua dívida tá para vencer, tua dívida tá para vencer. Eles mandaram um imã de geladeira, tipo, colhe um lembrete na sua geladeira. Eles ofereceram um programa de poupança automático, mas não teve muita adesão, então eles não conseguiram mensurar efetivamente o impacto disso. E eles combinaram os 3 primeiros, então lembrete no e-mail, lembrete na geladeira e a poupança automática. Essas foram as 4 estratégias para prevenir inadimplência. Resolução de inadimplência, ou seja, aquelas pessoas que já estavam inadimplentes. Lembrete do custo da inadimplência, então exatamente isso que eu fiz é um lembrete de custo da inadimplência. Eu vou dizer assim, olha, tu até pode ter dívida, mas olha aqui o problema que é. Lembrete de que o teu nome não tá sujo, mas pode ficar. Então assim, ó, teu nome pode ainda não ter ido pro Serasa, teu nome ainda pode não ter ido pro SPC, mas se tu seguir sem pagar tua conta, ele vai, teu CPF fica bloqueado e toda aquela coisa. E a combinação dos dois, né? Lembrete do custo da inadimplência e que o nome pode ficar negativado. Então, eles combinaram as duas. Isso foi para o grupo de resolução da inadimplência. E um terceiro grupo era aconselhamento sobre dinheiro. Então, como se fosse uma consultoria financeira, que eles deram a consultoria ou trouxeram as duas estratégias juntos, de lembrete de comportamento e aconselhamento. Somando tudo, foram 10 intervenções dentre dessas 40.000 pessoas, né? Intervenções para o grupo de prevenção e inadimplência, para a resolução da inadimplência e aconselhamento, utilizando como estratégias os lembretes, né, a educação e o aconselhamento e o incentivo à poupança. É importante a gente destacar que esses lembretes, eles são considerados nudges, né, que é a arquitetura de escolha, que é a teoria do Richard Thaler, muito bem renomada, muito bem estabelecida, inclusive que foi um dos motivos pelos quais ele ganhou o Nobel em 2017, e que esses lembretes são feitos testes em vários âmbitos, né, de como que esses lembretes eles podem ser úteis. Então aqui é mais uma vez um teste sobre como que funciona. E aí, a partir dessas intervenções, né, que eles foram fazendo ao longo desse processo, foi testado essas 3 intervenções, eles foram aos resultados. E é legal porque, assim, realmente é muita gente, né? Então a gente consegue ter um repertório bem interessante desses resultados. O que eles conseguiram constatar? Que, olhando para empréstimos automotivos, tá? Ou seja, aqueles empréstimos que eu dei de exemplo, o que funciona? Funciona DR1
que é o DR1? É lembrete de custo da inadimplência, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Só que não só isso, né? O lembrete de custo da inadimplência, o lembrete de que o nome poderia ficar sujo e o lembrete de e-mail. Então, essas 3 coisas foram o que funcionaram para que as pessoas, elas conseguissem reduzir o número de inadimplência com empréstimos de carro, tá? Então, foram as estratégias de intervenções que funcionaram. Eu já vou dizer como que tu pode aplicar isso na prática, tá? Saindo do estudo. E para empréstimo pessoal, o que funcionou foi os lembretes de custo da inadimplência e DP1, que foi o lembrete de e-mail. Então, uma coisa interessante nesse estudo é exatamente o que eu comecei a falar. Tu percebe o que funcionou? Essas pessoas são pessoas muito endividadas. São pessoas que já estavam dentro de uma instituição de crédito, com muito problema de inadimplência, com muito problema de empréstimos. Então, é um grupo que ele já traz uma evidência de que existe ali escassez. Que o foco no dinheiro, que o foco na dívida, que o foco na dificuldade financeira é eminente. E aí, olha que interessante, ligando o que funcionou com a situação deles. O que funcionou aqui foram nudges, que não mudaram a liberdade dessas pessoas escolherem pagar ou não as coisas, mas que direcionaram o processo de tomada de decisão de uma forma a não exigir ainda mais controle, ainda mais capacidade cognitiva. Foram as intervenções extremamente simples. Não foi uma mega consultoria financeira, não foi uma mega estratégia, não foi nada disso. Foi entender o custo, colocar ali os lembretes do nome sujo, receber o lembrete do nome sujo e receber o lembrete de que, olha, tu tá deixando de pagar. Então não foi uma mega intervenção. O que eu quero dizer com isso? E eu já vou dar outros exemplos detalhados do resultado desse estudo. Que se você está numa condição financeira complicada, com dívida, com inadimplência, não queira fazer uma mega revolução na tua estrutura financeira do dia para noite. Ah, mas agora eu tenho que acompanhar tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que calcular tudo, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, e as taxas de juros, isso, e não sei o que, não sei o que. Tenta simplificar ao máximo. Como é que tu pode utilizar essa estratégia dos lembretes, né, e do custo da dívida de uma forma simples? Bom, o lembrete, ele impacta menos do que a questão da inadimplência e do nome sujo, mas ele mostrou que ele tem resultado. Como é que tu pode fazer isso na tua vida, já que tu vai ter uma instituição financeira te mandando mensagem? Pega o teu telefone e coloca na tua agenda esses lembretes. Tipo, todo início do mês, eu bati no microfone, não sei se vai dar barulho aí. Todo início do mês, na data que tu tem que fazer esses pagamentos, mas antes, né, coloca um lembrete. Faça o pagamento da dívida. Cuidado para não ficar com o nome sujo. Sabe assim, tipo, vai criando uma estrutura que tu mesmo te auto-relembre que isso é uma prioridade de resolução. Já que tu não vai ter uma instituição financeira te mandando um pop-up no teu aplicativo e dizendo, pague a tua dívida, não esqueça de fazer o pagamento, cuide para não ficar inadimplente, olha só, se tu ficar inadimplente, tu vai pagar tanto de taxa de juro. Já que tu não tem, né, uma instituição te fazendo esse enfrentamento, digamos assim, faça você mesmo. Cria essas mensagens na tua, ou seja, nos teus lembretes, ou seja, no teu calendário, e vá modulando o teu próprio ambiente, a ponto de que você não vai gastar uma enorme carga cognitiva com isso, mas que vai te ajudar fortemente a não ficar inadimplente e pagar tuas contas. Isso é o teu primeiro movimento, entendeu? O teu primeiro movimento não precisa ser uma
coisa extremamente complexa para que tu possa sair das dívidas ou dessa situação de finanças complicada e caótica. Teu primeiro movimento não deve estar relacionado com fazer coisas mirabolantes, mas é fazer o simples, a coisa que consuma menos energia e que direcione o teu comportamento. Então foi exatamente isso que esse estudo mostra, né? Ele não traz como maior impacto aquilo que é revolucionário. Pelo contrário, ele realmente traz coisas simples. E aí, indo um pouquinho mais a fundo, né, em relação às estratégias, só testando a questão de inadimplência versus grupo de controle, né, o grupo de controle, ele ficou com inadimplência em torno de 6,5. O grupo de lembrete mais aconselhamento ficou com 5,1 de inadimplência, ou seja, quase 1 ponto percentual a menos do que o grupo de controle que não teve intervenção nenhuma. O de nome sujo, aquelas pessoas que foram informadas, né, que o lembrete foi de nome sujo, ficaram com 5% de inadimplência, enquanto os de grupo de controle 6,1. Então, aí uma diferença de 1,1. Quem recebeu a intervenção de lembrete no e-mail ficou com 4,8 de inadimplência e o grupo de controle 6,1, eu só tô repetindo, né? O do grupo de controle, só para que haja essa comparação. E o que realmente apresentou uma menor nível da inadimplência foi o lembrete de custos da inadimplência e ficou 4,6 contra 6,1. Então, esses foram os 4 que reduziram o nível de inadimplência, né? Lembrete da inadimplência, lembrete no e-mail, lembrete de nome sujo e lembrete mais aconselhamento. Isso foi o que fez com que reduzisse, então, o nível de inadimplência. Mostrando, né, mais uma vez que, obviamente, ali a gente tem o aconselhamento e tal, mas é como se, assim, fosse um processo até que... Eu me escorei e a cadeira caiu. Foi como se fosse um processo até chegar lá, sabe? Tu começa simplificando o teu ambiente. E o simples fato de tu simplificar o teu ambiente, direcionar o teu processo de tomada de decisão, seja entendendo esses nudges, implementando esses nudges de lembretes e construindo essa consciência de que ficar pagando juro não é o melhor caminho, isso já vai te dar um primeiro, sabe? E aí depois ali o aconselhamento começa a se mostrar interessante. Então, o que eu te diria? O teu primeiro passo é: qual é a minha condição hoje? E qual é uma coisa extremamente básica e simples que eu posso fazer, como colocar uns lembretes no telefone, para que eu consiga pagar minhas contas em dias e não ficar inadimplente. E a partir disso começar a se organizar. Para daí sim ir para um segundo passo, que é, se for o caso, se tu sentir que é necessário, buscar um aconselhamento. E aí tem um outro estudo que é justamente sobre a eficácia dos aconselhamentos, né? Como que esses aconselhamentos podem ajudar. Porque, por vezes, assim, o que eu percebo é que a pessoa, ela... Sabe quem quer tomar hormônio sem fazer o básico? Tipo assim, a pessoa não vai na academia, a pessoa não segue uma rotina, a pessoa não segue uma alimentação adequada, a pessoa não toma água, a pessoa não dorme bem, mas ela jura de pé junto que se ela tomar hormônio, vai ficar bombada. Vai resolver a vida dela. Ela não faz nem o básico. Então não é o hormônio que vai mudar a vida dela, entendeu? O que eu também acho que, obviamente, aqui não é nenhum tipo de indicação e nem nada, né? Eu só tô fazendo uma comparação. Com o que eu estou comparando? Com as pessoas que não têm nenhum tipo de nível de consciência, não olham para o seu ambiente, não pensam assim, nossa, eu posso tentar simplificar isso, eu posso botar um lembrete no meu telefone, eu posso lembrar do custo da dívida, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Tipo, ter esse ímpeto, essa atitude de eu quero resolver isso aqui. Aí a pessoa não tem nem essa atitude de eu quero resolver isso aqui, e ela jura de pé junto que ao contratar um consultor financeiro a vida dela vai estar resolvida. Quando tu contrata um consultor financeiro, um planejador financeiro, o que tu tem que entender é que a consultoria e o planejamento financeiro, eles estão para você
como alguém que está te dando um copo d'água. Eu sempre digo isso. Te dá o copo d'água. Mas a tua sede, ela só vai ser estancada se você beber o copo d'água. Então, não é uma consultoria financeira, um planejamento financeiro que vai resolver a tua vida se você não tiver este ímpeto de mudar isso. Esta atitude de olhar para isso e já estar se mobilizando para isso. Hoje mesmo eu publiquei no meu Instagram um artigo que falava do ponto que a educação financeira, ela vai ter mais um impacto mais efetivo naquela pessoa que já tem uma atitude positiva. Que ela já olha e diz assim, eu preciso me organizar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo e eu tô disposta a passar por essa dor. Então, por isso que é tão importante aqui o podcast, porque ele cria esse nível de consciência, para daí sim tu conseguir tirar um bom proveito, por exemplo, de uma consultoria. Que é exatamente agora esse outro estudo que foi publicado em 2019, que ele vai avaliar essas intervenções e, na verdade, assim, a intervenção que esse estudo faz é muito simples. Eu faria uma coisa mais elaborada do ponto de vista comportamental, ele faz uma coisa muito simples, eu vou dizer o que ele faz. Ele pega um grupo de 6.000 pessoas e fornece um tipo de aconselhamento financeiro e compara a situação dessas pessoas, com um grupo sem aconselhamento. O que foi o aconselhamento? Foi uma reunião com um consultor da instituição que analisou o orçamento da família, e isso é uma coisa que é simples de fazer, né? Analisou o orçamento, revisou todas as dívidas, analisou as opções estratégicas, né? O que fazer, o que pagar primeiro e tal, e criou um plano. Foi isso que foi feito na reunião, nesses 6.000 que foram atendidos. A reunião durava mais ou menos uma hora. Antes dessa reunião, foi feita uma coleta de dados um trimestre antes. Então, o protocolo do estudo era assim. Um trimestre antes é feita uma análise do perfil dessas pessoas. 3 meses depois é feita a intervenção com aconselhamento financeiro. E depois, durante 6 trimestres, essas pessoas eram acompanhadas, coletando como é que estava a situação financeira delas, o que estava acontecendo, se tinha evoluído, se não tinha evoluído, se a dívida total, dívida rotativa, score de crédito e essas coisas. E aí eles compararam o resultado do grupo que tinha passado pela intervenção contra o grupo que não tinha passado por intervenção para entender qual era o resultado. O que eles conseguiram constatar? As pessoas que passavam por intervenções, e aí o estudo é bem legal que ele mostra os gráficos assim, as pessoas que tinham passado por intervenções, elas tiveram uma redução na dívida de $11.000 no ano, o que é bastante coisa, né? A dívida rotativa diminuiu em 3.600, o score de crédito melhorou e a inadimplência também deu uma melhorada, em alguns casos sem controlar algumas outras variáveis. Nos primeiros 2 meses ela deu uma pioradinha, assim, então, tipo, piorou e aí depois melhorou, né? Mas não teve, assim, uma diferença absurda entre os dois grupos. O que efetivamente teve diferença foi no valor da dívida total e no valor da dívida do rotativo. Essa foi o impacto mais alto, ou seja, reduziu a dívida, né? E aí eles mostram que essa redução da dívida, boa parte dessa redução da dívida, em torno de 40%, foi em resposta a que essas dívidas, entre aspas, caducaram. Não eram mais cobradas. Mas que outros 60%, né, ou quase 50 e poucos por cento, elas realmente tinham diminuído porque tinha acontecido o pagamento. Mostrando que esse aconselhamento, mesmo que simples, surtiu ali um efeito, né? O que eu quero mostrar com isso? Esse protocolo, analisar o orçamento, revisar a dívida, ver estrategicamente qual é o caminho a seguir, criar um plano, ele é o básico de ser feito, né? E é óbvio que uma pessoa que vai te acompanhar, e por isso que eu disse que esse estudo, ele já mostrou impacto, mas eu acho a intervenção simplória, se realmente for feita uma intervenção mais robusta, o impacto vai ser ainda maior. Só que isso exige capacidade cognitiva. Isso exige que a pessoa ela esteja realmente envolta, né, nesse processo de resolução desse problema. Então, o que eu percebo é que existe um passo antes.
Para que você consiga sair da dívida, existe um passo antes de tu ter uma assessoria. Esse passo é tu ter essa consciência e essa disposição de que realmente aquilo ali tá te gerando muita insatisfação, tá te incomodando. E que tu já comece a dar passos de se organizar de uma forma extremamente simples, como o estudo mostrou anterior, lembretes. Lembrete no teu celular, não esqueça de pagar a conta. Um outro lembrete, não esqueça que se tu não pagar a conta, o juro é gigantesco. E, sei lá, criar outros tipos de nudes do tipo, não esqueça que seu carro, que tu comprou por 50 mil, se a taxa de juros for 1,9, tu está pagando 98 mil. Não esqueça que se tu tá comprando um carro de 50 mil reais e tu tá pagando uma taxa de 3,5, que na verdade tu tá pagando 172 mil por este carro. Essas coisas são extremamente simples e elas gastam pouca largura de banda, né? Elas gastam pouca energia. Mas, por si só, elas já te dão um nível de consciência necessário, inclusive para que, se você for posteriormente ter um acompanhamento, você o faça de uma forma mais consciente e efetivamente tire proveito disso. Porque ninguém vai resolver a sua vida se você não estiver efetivamente disposto a resolver. Isso é uma coisa que eu via muito na consultoria, né? Quando eu dava consultoria individual, e isso é uma coisa que a gente vai passar a oferecer. Eu tô fazendo entrevistas, inclusive está sendo um dos maiores desafios, porque é muita gente boa, que são os alunos da formação, e eu tô montando um grupo deles, né? Fazendo todo o processo seletivo, para que a gente possa oferecer esse tipo de serviço. E uma coisa que eu via, né, na consultoria, quando eu individualmente ministrava, era isso, as pessoas, elas chegavam como se eu fosse capaz de fazer tudo por elas e resolver toda a vida delas. E isso não funciona assim. É um jogo de mão dupla, é um jogo em que quem tá ali para te apoiar vai te dar água, mas quem vai beber esta água é você. Então tem que ter o que a gente sempre fala aqui, que é lotus de controle interno. Locus. Não é lotus, é locus. De controle interno. Que é essa sensação de depende de mim. Por isso que eu acho que, assim, em resumo, né, simplificando a nossa conversa aqui, o que eu preciso fazer no endividamento e no sobreendividamento, que seria inadimplência? Você precisa primeiro ter consciência de que isso não é o caminho para que tu tenha uma vida boa. De que, pelo contrário, a cada dívida nova que tu faz, tu te afasta da vida boa. Porque tu cria mais escassez, mais preocupação, mais ansiedade. E aí, para minimizar esse processo todo, o teu primeiro passo não é fazer coisas mirabolantes, coisas extremamente complexas, porque você, nesta condição, não tem largura de banda suficiente. Você não consegue raciocinar de forma assertiva. Então, o que você precisa fazer é estratégias simples, como as que foram validadas naquele estudo de 40 mil pessoas. Um lembrete no e-mail, um lembrete do custo de dívida, um lembrete de uma coisa simples. Passada essa etapa, não, agora eu tô conseguindo pagar tudo em dia e tal, passada essa etapa, aí sim, tu pode buscar um aconselhamento, buscar uma ajuda ou implementar essas estratégias que são sugeridas nesse segundo artigo, que vai ser exatamente esses passos. Analisar o orçamento, revisar todas as dívidas, as opções e estratégias de renegociação, né? E criar um plano. Nunca esquecendo da parte comportamental, que eu acho que nesse artigo aqui foi o que eu acho que ficou falho, e boa parte das estratégias de implementação ainda falha na parte comportamental. Não adianta tu olhar só para a dívida, mas a gente precisa olhar para o que constituiu essa dívida. Quais foram as variáveis que fizeram com que você estivesse na exata condição em que você está? E isso diz mais sobre comportamento do que número. E se isso for negligenciado, o desafio de resolver é ainda maior. Então tem que estar com essas duas coisas juntas, né, para caminhar numa direção. Mas você
já pode ir se apropriando dessas atitudes, né, e entrando em ação. A vida não precisa ser sobre dívidas. Você pode viver uma vida confortável, você pode viver uma vida com segurança e com liberdade. E o uso de dívidas para antecipar um carro, para antecipar um consumo, definitivamente não é o que vai fazer com que tu chegue nisso. Então, sem essa consciência, sem essa compreensão, realmente com a percepção de que a dívida é a solução, não tem como resolver o problema. Então eu espero de coração que este podcast ao menos tenha feito com que você olhe para as dívidas de uma forma diferente e perceba que esse não é o caminho para construir a vida que vale a pena ser vivida. Certo? Meu muito obrigada e até sexta-feira.